A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, que é sobre o medo, como enfrentá-lo. Mas antes eu gostaria de agradecer o carinho de todos que se preocuparam aí com a nossa viagem. Graças a Deus deu tudo certo, a gente sentiu a presença de Deus ali nos guardando, nos protegendo, nos trazendo em paz. E foi tudo para a honra e glória do Senhor. Como vocês podem ver, já estou de volta aqui na minha base e o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. Mas hoje eu quero falar de um assunto importante, eu quero falar com você que sente que a sua vida está travada, paralisada, justamente por causa do medo. Ou você tem aquela crise de ansiedade, você passa noites em claro sem explicar do que você tem medo. Você chama até isso crise do medo, né? Ou você pode ter medo de algo específico, ou você nem sabe exatamente explicar do que é que você tem esse pavor, do que é que você tem esse medo, mas que de certa forma está paralisando aí todas as áreas da sua vida. É sobre isso que eu quero falar com você, porque o medo, gente, não é frescura, não é falta de fé, e a Bíblia trata desse assunto numa seriedade que não só nos mostra o caminho para vencer o medo, mas nos ensina a viver com ousadia. E por isso eu quero te mostrar quais são os tipos de medo, como você pode identificar qual deles está aí te assolando e principalmente como você pode destruir esse medo e viver para sempre com muita ousadia, vivendo os sonhos de Deus para você. Vamos embora para o vídeo. Você sabia que muitos estão presos no medo sem saber? E o pior, isso pode estar impedindo o seu crescimento espiritual. Mas a boa notícia é que existe uma chave escondida na palavra de Deus para vencê-lo. Eu vou te mostrar qual é, mas antes eu preciso te mostrar quais são os tipos de medo na Bíblia e qual deles você pode estar enfrentando aí. E o primeiro medo que eu quero te mostrar na Bíblia é o medo real, que é aquele gerado de uma ameaça concreta. É quando você está vendo ali o perigo, está vendo a ameaça. Um exemplo clássico está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, quando Golias desafia o exército de Israel, que envia alguém para lutar com ele. Quem era Golias? Um homem de 3 metros de altura, experimentado na guerra, com indumentária pesadíssima, preparado para guerrear. Então ali eles estavam diante de uma ameaça real, tanto que lá no versículo 11 do capítulo 17, a Bíblia vem dizer que Saul e todo Israel, ouvindo as palavras do filisteu, temeram e se apavoraram. Então ali estavam diante de uma ameaça real. Esse tipo de medo geralmente nos leva a buscar formas de fuga ou retrocesso, mas na Bíblia existe outro tipo de medo ainda mais paralisante do que esse que eu vou te explicar agora. Diferente do medo real, a Bíblia nos mostra outro tipo de medo, que é o medo imaginário. E ele surge quando criamos ou ampliamos uma ameaça em nossa mente. Um exemplo está quando o profeta Elias é ameaçado por Jezabel. O profeta Elias, aquele que fez descer fogo do céu. Quando ele é ameaçado por Jezabel, ele foge. No entanto, em suas palavras, percebemos que ele amplia essa ameaça. Podemos ver isso lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 14. Vamos ver o que está escrito lá. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Mas o povo de Israel quebrou a aliança que fizeste com ele, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Só eu fiquei e ainda procuram matar-me. Sim, a ameaça era real, mas Elias, na sua mente, ele consegue ampliar essa ameaça. Tanto que Deus responde para ele: Elias, ainda há em Israel 7.000 fiéis que não se dobraram a Baal. Só com esses dois tipos de medo, você consegue identificar qual deles você está enfrentando? Se a sua resposta é não, você precisa prestar muita atenção agora, porque existe mais um tipo de medo ainda mais perigoso e talvez seja exatamente esse que está te paralisando. Outro tipo de medo que a Bíblia aborda é o medo espiritual.
Esse tipo de medo, ele não vem de uma ameaça concreta. Ele não vem de uma ilusão criada ou ampliada na nossa mente, mas ele acontece sob influências espirituais. E na minha opinião, esse é o mais terrível de todos os medos, pois ele tem o objetivo de nos aprisionar e nos impedir de viver o propósito de Deus. Paulo menciona exatamente isso na carta enviada a Timóteo. Vamos ver o que está escrito lá. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Já vou te mostrar exatamente como você pode vencer todo tipo de medo. Mas antes eu quero te mostrar em detalhes como o medo provocado por espíritos se apresenta. Normalmente, essa sensação de ameaça surge sem nenhum gatilho aparente. De repente, vem um pânico intenso e começa a tomar conta, a ponto de causar tremores e até mesmo calafrio. Se você está espiritualmente sensível, você pode até perceber essa presença se aproximando ou até mesmo ao seu redor. Parece que eu estou descrevendo a sua situação, né? Talvez você esteja se perguntando como que você sabe de tudo isso? Mas a resposta é simples. Eu já passei por isso e sei exatamente o quanto você está sofrendo. Mas a boa notícia é que existe uma chave poderosa escondida na palavra de Deus que destrói todo o medo. Eu a encontrei e eu quero te mostrar agora como você também pode se libertar. Recentemente, um estudo publicado na revista Science revelou que a ciência encontrou um mecanismo para desativar o medo instintivo no nosso cérebro. A pesquisa conduzida por investigadores da University College London mostrou que podemos sim aprender a desativar esse medo ao lidar repetidamente com a ameaça percebida. No experimento, ratos foram expostos a sombras que imitavam os seus predadores. Inicialmente, eles tentaram fugir e se proteger, mas à medida que o tempo foi passando, eles entenderam que aquela sombra não representava um perigo real e pararam de reagir. Essa descoberta da ciência não é nenhuma novidade para quem conhece a história de Davi. Antes de enfrentar Golias, ele declara que já havia enfrentado um urso, que já havia lutado com um leão e que Deus o havia entregue todos eles em suas mãos e que não seria diferente com Golias. Então, essa experiência prévia de confiar em Deus diante de uma ameaça percebida fortaleceu Davi e que conhecemos o fim da história, que Davi saiu triunfante e vitorioso nessa batalha contra Golias. Esse princípio ele é muito eficaz quando estamos lidando com o medo real e o medo imaginário. Mas e agora, quando o medo tem origem espiritual? Aí vamos precisar de uma arma ainda mais poderosa que se encontra lá em 1 de João, no capítulo 4, no versículo 18. E diz assim a palavra de Deus: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E aqui está a chave. Deus é amor. Jesus é a manifestação desse amor. Quando buscamos a presença de Deus e nos enchemos dele, esse amor lança fora todo e qualquer medo. O Espírito Santo nos dá ousadia para viver sem sermos aprisionados pelo medo. Se você quer se encher de Deus, vencer o medo e avançar na sua vida pessoal e ministerial, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo para a edificação da sua fé. Agora, vamos aí, compartilhar a luz de Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa vencer o medo e viver a plenitude em Deus. Obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.